Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lili Pop Carimbos. Aqui é a Nadjane de Matos falando. Vamos lá acompanhar o tutorial de hoje? No vídeo de hoje, eu farei um cartão utilizando esses 3 kits de carimbos da linha do Scrapbook by Tami, na linha de carimbos nos tamanhos M e XG. O primeiro deles é esse carimbo de texto chamado de Manuscrito 2, que possui essas fontes muito bonitas para criar um background. Vou criar os elementos da decoração do projeto com esse kit chamado de Flor Peônia. E como o Dia das Mães está próximo, eu vou utilizar como sentimento do cartão esse kit de carimbos chamados de Amor de Mãe para compor o meu projeto. Daí eu venho com pedaços de papel offset de 180 gramas e uma base grande de carimbos para fazer as carimbadas utilizando a aplicação de emboss quente. Então, por isso, eu passo o pó antistático no papel antes de carimbar com uma carimbeira transparente para emboss. E se você quiser saber o nome de todos esses materiais e ferramentas que eu utilizo, acesse meu blog para conferir a lista completa dos materiais. Feita então a carimbada, é só fazer a aplicação do pó de emboss, a sua escolha. Eu estou utilizando na cor dourada e vou derreter tudo com um soprador térmico. E assim eu obtenho o efeito de brilho e relevo na minha carimbada, que eu irei colorir usando esse lápis de cor aquarelável da linha escolar da Faber-Castell. E para isso eu vou utilizar um pincel com reservatório de água para facilitar o processo, mas vocês podem ir molhando o pincel comum mesmo num potinho com água que também serve. É importante que vocês tenham um papel, um lencinho, um pano do lado para que você possa ir removendo o excesso de tinta que vai sair do pincel e também para você limpar as cerdas antes de você trocar de cor. E nesse primeiro momento eu estou pintando essas bolinhas menores da minha flor, removendo a tinta com o pincel com reservatório de água diretamente do lápis sem tê-lo pintado no papel antes. Eu vou carregando a quantidade de tinta necessária que eu quero como efeito para minha cor. Para as folhas, eu vou agora pintar diretamente no papel antes de dissolvê-la com o pincel. Então, primeiro eu faço a pintura da parte da folha onde eu quero um verde mais claro, e depois eu mudo o tom de verde para um verde oliva para pintar as partes em que eu quero um pouco de sombra, um pouco de mais cor escura na minha folha. Depois que eu termino de colorir as áreas que eu quero com lápis, eu venho com o pincel com água e vou dissolvendo primeiro a parte mais clara da folha onde eu pintei com um lápis mais clarinho. E só depois eu começo a derreter a tinta do lápis na parte mais escura da folha. Nesse momento eu também vou descarregando o pincel no papel para tirar o excesso de tinta para que eu consiga esse efeito de degradê na minha folha. E no final, se ainda assim você perceber que tá mais clara, é só você ir recarregando um pouco mais de tinta, pegando ela diretamente do lápis e passando sobre o papel até atingir a tonalidade que você deseja no seu projeto. E eu repito o mesmo procedimento de pintar pegando a tinta a aquarela diretamente do lápis com o pincel para realçar um pouco mais a sombra da minha folha com um tom de verde mais escuro. Ao final, antes de trocar de cor, eu limpo mais uma vez as cerdas do pincel e vou colorir as pétalas das flores usando 2 tons de vermelho. Vou primeiro colorir pegando o tom de vermelho mais escuro para criar uma região de sombra na pétala da minha flor. Pinto um pequeno pedaço, sempre deixando uma área livre para que você possa dissolver a tinta. Agora eu venho com um tom mais claro de vermelho e faço essa transição de cor entre o vermelho mais escuro e o mais claro, e com uma área branca sempre para que eu possa ter esse espaço para aquarelar. Daí eu me certifico de que o pincel está limpo. Venho agora derretendo essa primeira faixa que eu fiz aqui abaixo, que será a sombra, com um lápis de cor vermelho mais escuro. Então eu derreto a tinta, limpo o pincel antes de dissolver a parte mais clara e só então eu venho fazendo a transição, miscigenando as 2 cores para que haja esse degradê na minha pétala. Limpo de novo o pincel e agora eu vou espalhar por todo o restante da pétala onde eu não havia colorido, para que fique esse tom mais rosado e eu crie esse degradê de cores na minha flor, tornando ela mais parecida possível com a realidade.
E veja como o degradê, essa transição de cores fica bem suave. E vou repetir agora o mesmo procedimento em todas as pétalas de ambas as flores desse meu arranjo. E assim como eu fiz com as folhas, eu vou agora repetir o mesmo processo de recarregar as áreas onde eu quero um pouco mais de cor, pegando diretamente a tinta na mina do lápis. E agora é só repetir o mesmo passo a passo, o mesmo procedimento de fazer a miscigenação de cores para criar um degradê na florzinha menor. Depois de concluir a pintura, é só você recortar o desenho. Como eu quero deixar uma bordinha branca ao redor, eu vou ensinar para vocês uma dica que às vezes ajuda bastante, principalmente para quem está no começo, que é você criar uma bordinha em volta com um lápis, decalcando, fazendo um traço ao redor, com mais ou menos 2 milímetros, 1 milímetro, na distância que você queira, para facilitar o recorte. Daí é só você vir depois com sua tesoura de precisão preferida e fazer o recorte seguindo a linha, o que vai facilitar bastante esse processo. E eis o resultado final da minha figura criada com carimbada e colorida com aquarela para utilizar como decoração no meu projeto. Vou agora trabalhar no painel de base do meu cartão, que eu recortei também no papel de 180 gramas e fiz um recorte de um quadrado um pouco menor, onde eu coloquei algumas fitas crepes no verso e vou colar ele mais ou menos aqui no centro para ele servir de máscara, para que eu possa criar um background utilizando aquele carimbo de texto manuscrito que eu mostrei no começo. Para fazer as carimbadas dessa vez eu vou utilizar essa carimbeira dourada e farei as carimbadas de primeira intenção, porém não vou me preocupar em fazê-las perfeitas, vou fazer elas bem desigual, bem aleatoriamente, de modo a preencher todo o envolto do meu papel. No final, é só remover o papel que serviu de máscara e eu terei pronto uma margem com um background em forma de texto em toda a volta do papel. Agora eu vou vir com uma faca de corte que faz esses furinhos, vou posicionar no centro do papel e passar na minha Big Shot para obter esse efeito de furinhos junto com essa borda em volta como se fosse uma moldura. Agora eu irei continuar trabalhando no painel do meu cartão, dessa vez para fazer a carimbada do sentimento usando o carimbo Amor de Mãe na carimbeira Prêmio Preta da Lilipop. Vou fazer também a aplicação de emboss em parte do sentimento, então aplico um pouco de pó estático antes de fazer a carimbada. Depois de carimbar, eu aplico a mesma cor dourada de pó de emboss que eu utilizei para fazer as flores. E agora eu vou montar o meu cartão, pegando a base que eu cortei no papel de 240 gramas no tamanho de 15 por 15. Mas antes de colar o painel à base, eu vou fazer algumas marcações nos furinhos que a faquinha fez, para que eu possa acrescentar um detalhe de brilho nessa parte interna usando uma decotape com glitter dourado, para que esse detalhe fique aparecendo nos furinhos feitos pela faquinha.
Agora sim, eu vou colar o meu painel para que fique aparecendo esse detalhe de glitter por entre os furinhos feitos pela faca de corte. Depois de colar o painel à base, eu vou agora começar a decorá-lo usando os arranjos florais que eu fiz colorindo com as carimbadas que eu mostrei no começo. Vou colá-los nessa parte superior e inferior, de modo a ficar um arranjo em volta do título do sentimento do cartão. E para finalizar o cartão com ainda mais brilho, vou acrescentar os detalhes de algumas lantejoulas coladas de forma aleatória por todo o painel do cartão. E eis aqui o resultado final do cartãozinho especial para o Dia das Mães. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, das técnicas aqui apresentadas, que essas dicas sejam úteis para as criações dos projetos dos presentes do Dia das Mães de vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e seu recadinho me contando o que achou. Ah, e também não deixe de se inscrever aqui no canal da Lili Pop para você não perder nenhuma dica do time de criativas. Gratidão a todos pela companhia. Até o próximo vídeo, gente. Beijocas coloridas no coração de todos. Tchauzinho!